Hoje vamos falar de uma ferramenta chamada diagrama de Chikawa, tá? Essa ferramenta é essencial para identificar causas raízes de problema. Toda vez que nós tivermos problemas de qualidade na nossa fábrica, nós temos que saber por que esses problemas acontecem e o diagrama de Chikawa é uma ferramenta específica para nos ajudar a encontrar as causas dos problemas. Somente sabendo as causas nós vamos conseguir atuar e colocar as melhores soluções para evitar os problemas de qualidade, ok? Então, com o auxílio do nosso slide, vamos lá para essa aula. O que é o diagrama de Chikawa? Uma ferramenta visual que ajuda a identificar, organizar e analisar as possíveis causas de um problema. Então, utilizando a ferramenta do Chikawa, ela vai trazer uma simplificação de como a gente chegar nessas causas através de uma metodologia, de um passo a passo. Ok? Qual que é o objetivo? Encontrar as causas raízes dos problemas, permitindo a implementação de solução eficaz e sustentável. Grande problema das fábricas hoje em dia, pessoal, é não conseguir encontrar a verdadeira causa raiz de um problema. Imagina que o cliente reclamou sobre algum problema de qualidade, você traz aquela informação para dentro da fábrica para resolver, e o nosso objetivo aqui é encontrar a causa raiz, não só para resolver pontualmente aquele problema daquela reclamação, mas resolver sistematicamente para que aquele problema não aconteça novamente no futuro, tá? Para reduzir a ocorrência daquele problema ou até mesmo eliminar a ocorrência, ok? Muitas vezes a gente não consegue porque nós não identificamos a causa raiz verdadeira. E aí a gente pode usar o diagrama de Chikawa, que ele monta a sua estrutura através de 6 M's. O que ele fala? Todo problema de qualidade encontrado numa empresa, numa fábrica principalmente, ele vem de alguma dessas 6 categorias. A origem, a fonte do problema é uma ou até mais de uma dessas 6 categorias. Quais são as categorias? Eu estou falando de método que está relacionado ao jeito de fazer, se está padronizado, se existe um procedimento para fazer aquele trabalho, se existe uma instrução de trabalho, se existe alguma coisa que foi ali um alerta visual, uma instrução, um manual, uma receita para o operador ou para o profissional seguir aquele procedimento. Outra fonte de problema é gerado por conta de máquina. Máquina que pode estar exaurida, máquina que pode não ter sido feita a manutenção preventiva, máquina que está com algum componente que precisa ser trocado, máquina com trepidação, ou seja, problemas de qualidade no seu produto que a fonte, a origem desses problemas podem ser as condições da máquina que você fabrica esse produto. Medida, o que é a medida? Algumas vezes eu tenho um problema num produto, esse problema chega no meu cliente. Por que o meu sistema de gestão da qualidade não detectou esse problema na minha empresa, na planta da minha empresa? Porque o nosso sistema de medição está falho. E quando eu falo sistema de medição, eu estou incluindo o instrumento de medição. Será que ele é adequado para fazer a medição? Será que ele tem capacidade para fazer a medição naquela medida? Será que a resolução está ok? O que é resolução? É saber se aquela precisão que eu tenho no instrumento é suficiente para medir o que é necessário e solicitado na tolerância. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma medida que é 10 milímetros mais ou menos 0,2 milímetros, ou seja, mais ou menos 2 décimos, 0,2. Então o que acontece? Se eu for medir isso aí com uma trena, é impossível essa medida, eu consegui medir isso aí com uma trena porque ela não tem resolução, ela mede de 1 em 1 milímetro, a tolerância é mais ou menos 2 décimos. Então eu tenho que utilizar, por exemplo, um paquímetro que tem a resolução de mais ou menos de 2 centésimos ou de 5 centésimos, a resolução, um intervalo menor de medida que o instrumento consegue medir. Tá? Além disso, não estou falando só de instrumento, eu tenho que verificar se o inspetor ou se o operador que faz a medição, ele está qualificado, ele está calibrado, se for uma necessidade de acuidade visual, se precisa de uma verificação visual, que ele tenha, se ele está com a visão ok, se ele está treinado para fazer aquela medição, ok? O meio ambiente, o que o meio ambiente ele impacta no problema de qualidade? Organização, layout, se o meio ambiente permite que as caixas estejam em ordem, que as identificações, que os painéis, que a gestão visual esteja em ordem, e para saber se esse meio ambiente também não tem algum problema que envolve clima. Como assim envolve clima? Será que o ambiente tem muito ruído? Será que o ambiente ele é claro demais? Será que aquele ambiente é escuro demais? Será que aquele ambiente está adequado para eu fazer as inspeções e para eu realizar o processo?
Será que eu consigo enxergar naquele ambiente? Será que eu consigo me movimentar corretamente naquele ambiente? Será que eu consigo manusear as peças dentro daquele ambiente? Né? Além do meio ambiente, eu tenho material. São problemas, eu falo material quando a fonte, a origem do problema é gerado pelo fornecedor, pelo material que você compra. E algumas vezes esse material, quando eu tô dizendo a fonte do problema material, é um material de baixa qualidade, é um material que foi comprado similar, mas que não tem as mesmas características. Quando eu tenho um problema de qualidade no meu produto que foi original do material. E a mão de obra, que é a situação relacionada com a pessoa que faz o trabalho, tá? Geralmente a mão de obra ela é dividida em CHAS, né, que a gente chama o CHAS. O C significa conhecimento. A pessoa não faz dentro da qualidade, dentro de conformidade, porque não sabe, então preciso treinar. A habilidade, que é o H, às vezes ela sabe, mas ela não tem habilidade. Às vezes, dependendo do trabalho, eu preciso de repetição, preciso de prática para adquirir habilidade. Tá? Às vezes uma pessoa vai fazer uma solda numa peça, ela estudou um livro de solda, ela sabe muita teoria de solda, mas na hora de aplicar ela não tem uma habilidade no manuseio. Eu preciso que isso seja, que essa pessoa tenha essa habilidade, ok? E também pode ser por falta de atitude, às vezes ela sabe, ela tem habilidade, mas ela não é comprometida. Então falta de atitude a gente tem que verificar também por que a pessoa não faz aquela atividade, ou é porque ela não sabe, ou porque ela não consegue, não tem habilidade, ou porque ela não quer, e com isso a gente acaba tendo que partir para uma situação de disciplinar, tá? Uma disciplinar é a melhor situação para falta de atitude, ou por suficiência, que é o S do CHAS. Ou a pessoa está fazendo uma atividade que deveria ser feita por mais pessoas e ela acaba afetando a qualidade do produto ou do serviço porque ela está sobrecarregada, ok? Então eu tenho aí origens de método, máquina, medida, meio ambiente, material e mão de obra. E existem alguns outros nomes para o diagrama de Chikawa. Ele é conhecido também como diagrama de espinha de peixe, porque ele tem uma estrutura e o formato da espinha de peixe, tá? Ele é conhecido como diagrama de Chikawa, por quê? Porque o inventor dele é um japonês chamado Kaoru Ishikawa. Ele também é conhecido como 6Ms, por quê? Porque a gente trabalha com a estrutura daqueles 6Ms que eu acabei de dizer no slide anterior, que é material, método, mão de obra, medida, máquina e meio ambiente. Ok? E aí eu tenho um exemplo que a gente pode usar para fazer um teste de aplicação do diagrama de Chikawa. E esse exemplo eu vou colocar aqui para vocês para a gente fazer um estudo de caso, tá? Nesse exemplo, o que eu tenho aqui? Qual que é o problema? Peças com geometria deformada. Então, sempre na cabeça da espinha de peixe, que seria a cabeça do peixe aqui, eu coloco o problema, eu descrevo o problema. Qual é o problema que meu cliente está reclamando? Qual o problema que nosso inspetor de qualidade detectou, né? A nossa produção detectou? Eu coloco na cabeça do peixe. Dentro de cada categoria dos M's que eu estou dizendo para vocês aqui, eu vou colocar possíveis causas. Não são as causas que eu já validei. São levantamento de possíveis causas para a gente começar a fazer testes e verificar quais dessas causas foram realmente as que geraram um problema de peça com geometria deformada. Ok? Lembrando que aqui eu coloquei o exemplo de uma só para cada M, uma para método, uma para mão de obra, uma para material. Isso não quer dizer que eu deva colocar uma. Eu posso colocar e devo colocar o máximo de causas possíveis. Eu coloquei uma para esse vídeo não ficar tão extenso e para você entender como que funciona o diagrama. Eu poderia colocar vários quadradinhos aqui, vários retângulos na parte de método, vários na parte de mão de obra. E quanto mais possíveis causas você tiver, melhor, porque mais teste, mais análise, mais a fundo você vai na sua análise e investigação. Ok? Então, o que acontece aqui, ó? Primeiro, o método que eu tenho aqui, ele pode gerar um problema que é a peça com geometria deformada? Pode. E o que eu estou considerando que pode ser um problema originário do método? Instrução de trabalho não mostra claramente o modo que o material deve ser posicionado na ferramenta. Vamos entender que essa é uma instrução de trabalho que deveria mostrar e tirar qualquer dúvida de trabalho, de posição, de processo. E o operador ele colocou esse material, vamos supor que ele colocou esse material fora da posição correta e quando a prensa desceu para fazer o processo, ela deformou a peça. Teve uma deformação na geometria. Então eu tenho que revisar esse método se ele não está mostrando claramente
como que eu faço o posicionamento dessa chapa, eu tenho que transformar esse método de forma que seja bem claro e didático. Esse método tem que estar claro para o operador. Um problema que pode ser originário de mão de obra. O operador não recebeu treinamento de como manusear o material na produção. Imagina que além de não ter a instrução de trabalho mostrando claramente, o operador foi colocado lá para fazer o treinamento, alguém mostrou rapidamente como é que faz para fazer o processo, né? Não foi dado um treinamento, foi dado só uma instrução básica ali, talvez até por um outro operador, e ele começou a produzir sem saber o que realmente ele estava fazendo, como realmente deveria fazer e por que deveria fazer aquelas atividades. Então o operador deve receber treinamento. Aqui uma das possíveis causas foi colocado que o operador não recebeu treinamento. Dentro de material, matéria-prima com resistência menor que especificado. Então, se a matéria-prima veio com resistência menor, ela pode ter sofrido uma deformação por conta disso. Então, você pode avaliar e fazer testes para saber se isso realmente aconteceu. No caso da máquina, foi colocado o martelo da prensa descendo desigual, como se ele descesse não paralelo, né? Como se ele descesse uma parte primeiro e depois desce a outra. Isso pode ter gerado a deformação da peça. Meio ambiente, layout do almoxarifado muito pequeno, tendo que colocar muitas embalagens empilhadas e pode ser que alguma embalagem tenha danificado a peça. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma hipótese, é uma suposição, é um estudo de caso para a gente treinar como que funciona o diagrama de Chikawa. O objetivo não é fazer vocês especialistas nesse processo de estampagem ou de peça deformada, é você utilizar esse diagrama de Chikawa para qualquer processo. Se fosse uma peça injetada, se fosse uma peça usinada, se fosse uma peça soldada, eu poderia usar a mesma estrutura, só que, lógico, cada tipo de causa tem que estar conversando exatamente com o problema que eu tenho. Eu não posso, por exemplo, colocar uma causa que não tem nada a ver com o problema, ok? Medição. Plano de controle não especifica necessidade de inspeção da geometria. Ou seja, não tem ali uma especificação de que eu tenho que medir essa geometria antes de mandar a peça do cliente. Então foi uma possível causa de medição. Se eu fosse trabalhar com plano de ação depois disso aqui, que é o que a gente vai ver em outras ferramentas, eu teria aqui, ó, peça com geometria deformada. Se o método não mostra claramente o modo que o material deve ser posicionado, a primeira ação que eu tenho que colocar é corrigir essa instrução de trabalho. Se o operador não recebeu treinamento de como manusear o material, eu tenho que treinar esse operador para que não aconteça de novo. E não só treinar esse operador, como também garantir que todos os operadores que entrem a fazer aquele processo passem por um processo de treinamento. Senão eu vou acabar treinando aquele operador e quando mudar o operador eu não sigo com o processo de treinamento. Eu tenho que agir como uma ação sistêmica. Matéria-prima com resistência menor que o especificado. O que eu posso fazer para garantir que a matéria-prima que chegue esteja dentro do especificado? Eu posso fazer o envio de especificação para o fornecedor está correta? Nós temos uma inspeção de recebimento? Nós temos processo de avaliação de fornecedores? Nós podemos trabalhar com várias situações. Martelo da prensa descendo desigual. Foram feitas as manutenções preventivas? Eu consigo fazer alguma situação para reformar as guias do martelo? Layout do almoxarifado muito pequeno. Eu consigo otimizar esse layout? Vou precisar de mais espaço? Vou conseguir organizar de forma que esse layout traga aí mais espaço? Plano de controle não especifica a necessidade. Agora eu terei que colocar, porque se eu tive um problema de geometria que foi detectado ou internamente ou pelo cliente, provavelmente pelo cliente, né, que se está dizendo que o plano de controle não tem, eu vou ter que colocar, ok? Então, pessoal, essa aí é uma ferramenta, o diagrama de Chikawa é uma ferramenta essencial para quem trabalha na qualidade, precisa entender, tá? Você tem um problema e você usa a metodologia do diagrama de Chikawa para verificar todas as possíveis causas que podem acontecer dentro dessas categorias de M, que é material, mão de obra, método, máquina, meio ambiente e medição. Só que não é só você colocar de forma potencial. Eu costumo dizer que você tem que testar, fazer teste para saber se aquilo realmente acontece. Simular a falha daquele jeito para ver se aquilo realmente acontece. Além de fazer isso, utilizar outra ferramenta chamada 5 porquês, fazer os porquês, né? Por que a matéria-prima veio com resistência menor que especificado?
Será que foi alguém da nossa empresa mesmo que pediu para o fornecedor mandar desse jeito? Será que foi uma falha do fornecedor? Será que foi uma falha do nossa inspeção de recebimento que não viu? Será que foi uma matéria-prima que foi invertida no processo? Não sei, eu tenho que fazer de forma sistêmica para ver aonde que está isso daí na raiz. Porém, o importante nesse momento é que você entenda para que serve o diagrama de Ishikawa, qual o objetivo, e aqui nós explicamos um exemplo de uso para você aplicar essa ferramenta no seu trabalho, ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e na próxima aula nós vamos continuar com mais aulas sobre ferramentas da qualidade. Um abraço.